Nós queremos, a princípio, parabenizar as irmãs, os irmãos que fazem aqui o PROAT nesta congregação, a congregação do Irã. Que Deus continue abençoando os irmãos, as irmãs, nessa alegria, nesse fervor, nesse contentamento. Sabemos que tudo que nós fazemos para Deus, de coração, com espontaneidade, tem recompensa da parte do Senhor. Ninguém faz nada para Deus de graça. Não faz. Às vezes faz de graça até para o homem, mas Deus, Ele não quer nada de graça, mas Ele dá de graça. Tudo que Ele nos dá é de graça, Ele não cobra nada. E nós também devemos fazer com esse espírito de voluntariedade, sabendo que o que fazemos para Deus tem uma justa e merecida recompensa. Meus queridos irmãos, nós queremos ler aqui o tema da nossa festividade, baseado em Gênesis, no capítulo 21, versículo 1 e 2. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Graças a Deus. Eu achei muito expressiva essa colocação aqui do escritor, na inspiração do Espírito Santo, colocou aqui essa expressão, tempo determinado por Deus. Às vezes nós queremos as coisas ao nosso tempo, ao nosso modo, mas a Bíblia diz que o tempo é determinado por Deus. E Deus, Ele não chega antes e nem chega depois. Ele chega no tempo determinado por Ele. Embora Deus, Ele trabalhe com o tempo, Deus, Ele é atemporal. Ou seja, Deus está acima do tempo. O tempo não determina as coisas para Deus. É Deus quem determina as coisas no tempo. E no tempo determinado por Deus, tudo acontece. O tema da vossa festividade é: e na velhice, Sara foi abençoada. Diga comigo: e na velhice, Sara foi abençoada, como Deus tinha falado. Que coisa maravilhosa. Meus queridos irmãos e irmãs, a vida é bela. Apesar das dificuldades, dos problemas em que enfrentamos, mas vale a pena viver. Viver é um dom. Viver é uma dádiva concedida pelo Criador à criatura. A vida, ela tem 3 fases distintas: a infância, a juventude e a velhice. A infância é como se fosse o alvorecer. A infância é como se fosse a aurora da vida. A infância é a idade da inocência. E na infância, a gente salta, a gente corre, a gente brinca. Na infância não existe maldade. Na infância não existe rancor. A infância, poderíamos dizer que é uma época de inocência, a infância. Mas a vida, ela não é feita só de infância. Assim como passam os dias, assim como passam os meses, assim como passam os anos, a infância também passa. Agora, é incoerente um adulto querer ser criança. A vida, repito, ela é feita de fases. E cada fase nós vivemos a vida. Eu me lembro quando eu era criança, eu queria muito já ser adulto. Mas não podia. Já crescer, eu nem cresci. Mas a infância passou. E o apóstolo Paulo, me parece que é em 1 Coríntios, no capítulo 13, ele fala que quando ele era menino, ele agia como menino, corria como menino, brincava como menino. Depois que ele se tornou homem, deixou as coisas de menino. Imaginou uma senhora já, uma certa idade, brincando de boneca?
Imaginou um homem já barbado, brincando de peão. Isso nós já fizemos, mas foi na época da nossa infância. Hoje nós nos tornamos homens e as irmãs se tornaram mulheres. A infância. O poeta, ele dizia: que saudade eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. A vida, ela é feita de fase. A vida é feita de fase e nós devemos aproveitar cada fase da vida, porque tudo nesta vida é passageiro, é transitório. A vida, ela é feita também de passado, presente e futuro. O passado passou. Meu passado, meus 15 anos, passou. Hoje nós estamos vivendo o presente, nos preparando para o futuro, e no futuro, Jesus virá buscar a sua igreja. Devemos nos preparar para isso. Depois da infância, passando pela adolescência, podemos chamar de juventude. Adentramos na juventude. A juventude já é uma época diferente da infância. A juventude já há os sonhos. Na juventude já há uma preparação para o futuro. Na juventude é uma época do vigor, da força. É uma época de preparar-se para o futuro. E na infância, o jovem, parece que ele não sente cansaço. Há uma sobra de energia. Ele projeta para o futuro, como diz Provérbios, capítulo 16, e o versículo 1. O homem faz planos, mas é Deus quem estabelece esses planos. É Deus quem firma estes planos. Então a juventude é uma época de fazer planos, de fazer propósito para o amanhã. Quando o amanhã chegar, como é que eu quero estar? Então se prepara para amanhã, para o casamento, para a profissão, para enfrentar a vida. É uma fase de descobrimento. Tanto descobrimento de si mesmo, como descobrimento das coisas à juventude. Mas, meus irmãos, como existem fases, depois da juventude, vem a fase chamada velhice. E esta fase, muitas pessoas reclamam. Muitas pessoas acham que é uma fase indesejável. Mas ninguém quer morrer moço. Ninguém quer morrer jovem e não quer envelhecer. Só se tomar o elixir da juventude. Mas não existe esse elixir da juventude. Mas interessante, meus queridos irmãos, é o cristão, enquanto o corpo vai envelhecendo, o espírito vai se renovando, vai se fortalecendo. Porque Deus, ele renova as nossas forças e as nossas energias. Mas a velhice é uma época de experiências. De uma época que já foi vivida. Um tempo que já passou. E na velhice vem os cabelos brancos. E na velhice vem as rugas. E na velhice vem as doenças. E na velhice vem os ai quando baixa, ui quando levanta. É a velhice. Mas tem as fases boas também desta velhice. Tem os netos, tem os filhos, tem os amigos, tem a experiência. Tudo isso acontece exatamente na velhice, uma fase da vida. Então, meus queridos irmãos, o tempo, ele passa para todos. O tempo, ele passa para todos. Mas todo velho, um dia, já foi criança. Um dia já foi jovem. E agora está na fase da experiência. Está na fase agora de aconselhamento. Está na fase áurea, eu diria até, da vida. Porque talvez diga, até pensando no passado, se naquela época que eu era jovem, eu pensasse da forma como eu penso hoje, eu não teria feito assim. Eu não teria dito assim. Eu não teria agido assim. Mas nós não devemos lembrar do passado com remorsos. Lembrar do passado com arrependimento.
De certas coisas, podemos, se for o caso de reconciliar, reconcilia, mas a vida, ela deve ser vivida a cada instante, cada momento, porque a vida, além de bela, ela é passageira. E assim como a criança vive, o jovem vive, o ancião também vive a vida. E coisa maravilhosa é viver o presente, sem trazer de volta o futuro, o passado. O futuro nós ainda não chegamos lá. Eu sei, meus irmãos, que há muitas pessoas que traz traumas do passado, traz traumas da infância, traz traumas da juventude. Mas se existe algum trauma, alguma coisa lá do passado, ainda se há condição de aquilo ali ser consertado, então se conserta. E aquilo que não pode ser consertado, Jesus, pelo perdão, já consertou. O passado é uma página virada. Devemos caminhar para as frente, olhando para cima, porque Jesus vem aí. Então, meus queridos irmãos, na juventude tem mais tempo e menos experiência. E na velhice tem mais experiência e menos tempo. E o ancião deve aproveitar a vida no bom sentido. Aproveitar a vida. Aproveitar os netos, aproveitar a família, aproveitar a igreja, aproveitar no proate, cantar muitos hinos, aproveitar no círculo de oração, orar pela família, Devemos aproveitar a vida, porque enquanto há vida, ainda também há a esperança. A Bíblia Sagrada, ela relata a história de várias mulheres estéreis. Elas desejaram, mas não tiveram filhos. Desejaram, mas não tiveram filhos. Por exemplo, a Bíblia fala de Rebeca. Rebeca, ela era esposa de quem? Na Bíblia. Rebeca era esposa de quem? De Isaac. Isaac era filho de quem? De Abraão. Abraão era filho de quem? De Terá. Então, meus irmãos, Rebeca, ela era estéril. Ela não tinha condição biológica de gerar um filho. Mas toda mulher, penso eu, deseja ser mãe. E ela trazia dentro de si aquela frustração. Ela trazia dentro de si aquele ato, aquele espaço. E precisava aquele lar, aquela família, ser preenchido aquele espaço com um filho. Mas ela tinha esse grande problema. Ela era uma mulher estéril. Mas a mesma Bíblia fala de uma outra mulher por nome de Raquel. Raquel também era estéril. Ela não tinha condição biológica de gerar filhos. Deus não deu a ela este direito de gerar um filho no seu ventre. Rebeca, ela era prima de Isaac, prima de segundo grau, porque Rebeca, ela era filha de Betuel. Betuel era filho de Naó. Naó era filho de Abraão. Logo, Rebeca, ela era prima de segundo grau de Isaac. Raquel também era prima de Jacó, era prima de primeiro grau. Rebeca, ela era filha, Raquel, ela era filha de, ajudem aí. Agora esqueci, fugiu o nome dele, que ele foi lá para Padã Arã, fugindo do seu irmão, quem? Jacó. E lá ele se casou com Raquel. E Raquel, ela tinha lá o seu irmão. E esse irmão de Raquel era irmão também da mãe de Raquel. Logo, Raquel, ela era prima de primeiro grau de Jacó. Se eu lembrar do nome, eu digo. Era prima de primeiro grau de Jacó. Então, as duas irmãs nessa linhagem, elas também eram estéreis. Ela não tinha condição biológica, repito, de gerar filho. A mãe de Sansão, também ela era estéril. São mulheres na Bíblia que não tiveram, da parte de Deus, esta graça de ser mãe.
Mas nós iremos observar que todas estas houve uma interferência divina e aquilo que não poderia ser, aconteceu. Aquela que era estéril gerou filhos. Ana também era uma mulher estéril. Não tinha condição biológica alguma de gerar filho. Ana, que era esposa de Elcana, também não tinha condição. Isabel, mulher de Zacarias, também era estéril. Não tinha condição biológica de gerar filhos. Era realmente a madre fechada. E ela já era uma pessoa idosa, mas ela cria no milagre de Deus. Ela cria na intervenção de Deus. Ela cria que Deus faz todas as coisas. Sara também era mulher estéril. Ela não tinha condição biológica de gerar filhos, mas em todas estas ocasiões, repito, houve a intervenção de Deus. Isaac orou por Rebeca, Rebeca gerou filhos. Jacó orou por Raquel, Raquel gerou filhos. Ana orou a Deus e Deus fez Ana gerar filho. A mãe de Sansão, Deus também prometeu e ela gerou filhos. Abraão, Deus prometeu e Sara também gerou filhos. Deus, ele é maravilhoso. E as promessas de Deus, elas são infalíveis. Quando Abraão, ele saiu de Canaã, ele tinha aproximadamente 75 anos de idade, quando Deus lhe fez a promessa de que ele daria um filho. A promessa que Deus fez a Abraão, de que ele, Deus, lhe daria um filho, essa promessa, Abraão creu, mas Sara duvidou. Como que poderia isso acontecer? Como, de que forma? Mas quem prometeu é fiel. Abraão creu, mas Sara duvidou, até sorriu, achando que Deus não faria, vendo as suas impossibilidades, a sua condição, além de uma pessoa já amortecida, além de uma pessoa já velha, ela por cima ainda era estéril. E Abraão tinha 10 anos de diferença para ela. E Abraão também já estava amortecido. Abraão estava para lá de Bagdá. Mas aí, meus irmãos, as promessas de Deus não tem tempo, não tem esterilidade, não tem velhice, não tem problema, não tem dificuldade, porque o mesmo Deus que promete é o mesmo Deus que cumpre. E as promessas de Deus, ela tem um tempo determinado por ele. E Abraão creu. E a Bíblia diz que isto foi imputado para a justiça do mesmo. Por isso que Abraão, ele se tornou o nosso pai na fé. Abraão esperou nesta promessa de Deus. A promessa que Deus fez para ele, 25 anos. Abraão esperando no cumprimento da promessa. Agora, meus irmãos, pense comigo. Imaginou uma senhora com 90 anos de idade se tornando grávida. Como é que é isso? Como foi que isso aconteceu? E a Bíblia diz que além de engravidar, ela também amamentou. Deus faz o impossível acontecer. Deus rejuvenesceu Sara. Deus renovou Sara. E ela gerou filhos. Deus não mudou. A promessa de Deus está de pé. Ele foi ontem, mas nunca foi criança. Ele foi ontem, ele é hoje e permanecerá sendo o mesmo Deus. Alguém duvida? O que Deus promete, Deus faz. Não tem tempo que vá dificultar as coisas para Deus. Imagine, meus irmãos, 90 anos, Sara, ela começou sentindo umas coisas meio estranhas no seu corpo. Ela começou sentindo algumas coisas estranhas no seu útero. Imagine, meus irmãos, que aquele período de Sara, de todos os meses, voltou. E ela sentiu o seu corpo sendo renovado, rejuvenescido. Ô Abraão, tem alguma coisa acontecendo comigo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, Abraão. É o que, Sara? E Sara começou dizendo o que estava sentindo. Começou dizendo o que estava acontecendo.
Ô Abraão, isso aconteceu comigo na minha juventude. O que está de errado no meu corpo? Sara, não é nada de errado, é Deus trabalhando para cumprir a promessa. É Deus agindo, Sara. Deus está te rejuvenescendo. Ô Sara, já que tu falasse para mim, eu também vou contar para ti. Eu estou me sentindo renovado também, Sara. Eu já vim ali atrás, de uma carreira atrás da ovelha. Eu correndo, Sara, estou com quase 100 anos. Pois é, Abraão, o que é isso que está acontecendo? Acho que é Deus, Sara, trabalhando nas nossas vidas. Existe alguma coisa impossível para Deus? Não existe. E meus irmãos, a promessa de Deus, ela veio a se cumprir, ela se cumpriu conforme a vontade de Deus, conforme o querer de Deus, na vida exatamente deste casal, na vida exatamente de Sara e de Abraão. Eu creio que o sonho, repito, de toda mulher é engravidar. Quando eu falo de toda mulher, eu me refiro à mulher casada. Porque o filho, para muitas pessoas, o filho é problema. O filho é dificuldade. Mas no Salmo 127, e o versículo 3, a Bíblia diz que o filho é herança do Senhor. O filho não é nosso. Nossos filhos pertencem a Deus. Tanto é que um dia nós iremos responder a Deus pelos nossos filhos. Então a Sara, ela estava realmente agradecida a Deus por essas mudanças que estavam acontecendo dentro dela. Um filho estava sendo gerado no seu ventre, no ventre de uma mulher de 90 anos de idade e o homem 100 anos de idade. Como uma coisa dessa pode acontecer? E as semanas foram passando e a criança, ela foi crescendo no ventre de Sara. Entendeu, irmãos? A criança foi crescendo no ventre de Sara. E Sara começou sentindo enjoos. E Sara começou se sentindo tanto cansada. E Sara começou sentindo as dores nos quadris. Era exatamente o menino já querendo espaço. E Sara começou sentindo tudo que uma mulher parturiente, ela sente. E daí, quem sabe, veio na cabeça de Sara algumas perguntas. Esse filho que eu vou ter, é um menino ou é uma menina? Como será esse filho? Parecido comigo ou parecido com o pai? Esse filho vai ter os meus olhos, da cor dos meus olhos, os olhos dele, ou da cor dos olhos do pai? E vinha aqueles questionamentos. Quem sabe ela orava para que o filho nascesse perfeito. Porque uma pessoa de 40 anos de idade, já na nossa época, tem toda a probabilidade do filho nascer com problema. E uma pessoa com 90 anos. Mas o Deus que promete é o Deus que faz. Deus não dá nada ruim a ninguém. Deus não dá nada incompleto a ninguém. Tudo que Deus faz, tudo que Deus dá é bom. Quando Deus criava o mundo, ele criava e dizia, e viu Deus que era bom. Criou Deus os peixes no mar, e viu Deus que era bom. Criou Deus as árvores, e viu Deus que era bom. Tudo que Deus faz é bom. Por quê? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E no tempo que Deus havia determinado, no tempo pré-determinado por Deus, aquilo que Deus prometeu a Sara, Deus cumpriu na íntegra. Deus cumpriu cabalmente o que ele havia prometido a Sara. E, meus irmãos, nós podemos observar que Sara, ela realmente desejava que a promessa de Deus, ela se cumprisse na sua vida, como Deus havia falado. A princípio, ela duvidou, mas quando ela viu as coisas acontecendo, ela creu. Mas antes mesmo destas coisas acontecerem, haviam dois problemas muito difíceis na vida de Sara. Difícil para o homem, mas não difícil para Deus. Sara, ela tinha dois grandes problemas, dois grandes impasses, e ela realmente não entendia como isso iria acontecer. Recapitulando, ela era velha e ela era estéril. Esses dois problemas eram um impasse muito grande na vida de Sara. Mas, queridos irmãos, será que Deus não sabia desse problema que Sara estava enfrentando?
Será que Deus não sabia? Perfeitamente, Deus sabia do problema e da situação. Mas além de saber do problema e da situação, Deus determinou um tempo. Como se o problema não existisse. Como se o problema não houvesse. E na realidade, problema temos nós, mas Deus tem a solução. Não existe problema para Deus. Então Deus, ele já traçou um prazo. Deus já determinou um tempo para que a promessa que ele fez a Abraão, para que a promessa que ele fez a Sara, esta promessa se cumprisse. Porque para Deus operar não tem velhice, não tem tempo, não tem problema, não tem impedimento. Quando Deus quer fazer, ele faz. Quem não se lembra de Noé? Noé estava com quase 500 anos de idade. Deus chamou a Noé e disse, você vai fazer uma arca. Mas eu nessa idade? Como? Deus fala e Deus cumpre. E dá a condição para que nós possamos fazer aquilo que ele está determinando. 500 anos, e Deus disse a ele que ele ia fazer uma arca, e ele fez. Moisés estava com 80 anos, e Deus disse, Moisés, ele disse, eis-me aqui, Senhor, você vai ao Egito, e vai tirar meu povo do Egito, para levar a terra prometida. 80 anos de idade. E isso tempo, meus irmãos, isso não é problema para Deus. Deus, ele age da forma que ele quer, do modo que ele quer. Abraão, com 100 anos de idade, gerou um filho. E olha, irmão, Abraão, ele estava tão renovado, ele estava tão rejuvenescido, que depois que Sara morreu, Abraão casou-se de novo. Abraão casou-se com Quetura e gerou 6 filhos. Olha como Abraão estava animado. 6 filhos. Com 6 filhos que ele gerou, um de Agar e outro de Sara, quantos filhos ele teve ao todo? 8 filhos. E sabe com quantos anos Abraão morreu? Abraão morreu com 175 anos de idade. Ainda robusto, de tosa idade. Porque Deus, quando faz, não faz nada pela metade. Deus faz tudo perfeito e completo. Tudo que Deus inicia, Deus conclui. Deus não deixa nada pela metade. Tudo que Deus inicia, Deus conclui. Talvez a obra que ele iniciou na sua vida está ainda em fase de conclusão. Está Deus ainda aperfeiçoando. Está Deus ainda trabalhando o vaso. Está Deus ainda preparando o vaso. E aquilo que Deus vai fazer, ninguém impedirá. Ninguém impedirá. Porque o que Deus decretou está decretado. O que Deus falou está falado. O que Deus falou está falado. O que Deus determinou está determinado. E Deus vai fazer. E Deus vai fazer. Deus vai agir. Deus vai abrir as águas. Deus vai abrir o mar. E Deus vai surpreender muita gente. Deus vai surpreender muita gente. E alguém vai dizer, mas como pode? Como foi isso? Como aconteceu? É o Deus de Abraão, é o Deus de Sara que vai agir, que vai fazer, que vai operar. Porque para Deus nada, nada, nada é impossível. O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac estar aqui conosco. Estar aqui neste lugar. E o nosso Deus, ele foi, ele é, e ele permanecerá sendo o mesmo ontem e para todo sempre. Então, meus irmãos, para concluir as minhas ligeiras palavras, nós podemos observar que se Deus lhe prometeu, descanse nele. Espere nele. Não se precipite. Não saia do seu lugar. Não saia da porta. Não ouça alguém dizendo isso ou aquilo. Porque Deus, ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se esqueça. O Deus que falou é o Deus que vai cumprir, conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Nós podemos observar pela Bíblia Sagrada, Jeremias, profeta de Deus, Deus falando sobre a sua promessa, Deus falando sobre os seus propósitos. Ele disse a Jeremias, quando ele estava chamando Jeremias para ser profeta, Jeremias se achava sem condição.
Jeremias se achava uma pessoa desqualificada. Mas Deus, quando chama, é Ele que prepara. Ele não envia antes de preparar. Se houvesse tempo, nós iríamos ver pela Bíblia muitas pessoas que Deus chamou, mas antes de chamar, Deus preparou. E Deus gosta muito de dar um passeio com o crente pelo deserto. Deus gosta dessas coisas. Deserto não é lugar para o crente morrer, é para o crente adquirir experiência com Deus. Porque a gente ouve muitas pessoas falar de Deus, contando as suas experiências com Deus, mas Deus quer que cada um de nós tenhamos a nossa própria experiência com Ele. Conheçamos o Deus a quem nós servimos. Oséias, me parece que 6:3 diz: conheceis ao Senhor e prossegui em conhecê-lo. Jó, quando estava sendo afligido, ele dizia nas suas palavras: eu conhecia Deus apenas de ouvir falar. Alguém contava a respeito de Deus, alguém falava de Deus, eu só ouvia. Mas depois que eu passei por esse processo, por essa moinha, meus olhos agora veem a Deus. Eu não somente ouço falar dele, mas eu vejo Deus, porque eu tive a minha própria experiência com Deus. Agora eu conheço o Deus a quem eu sirvo. Eu conheço. Jeremias, disse Deus, capítulo 1, versículo 11 deste livro. O que estás vendo, Jeremias? O que vedes? Qual foi a resposta de Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Qual foi a resposta de Deus? Por quê? Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. E meus irmãos, concluindo as minhas rápidas palavras, parece que vocês oraram, as coisas melhoraram. E eu concluindo as minhas rápidas palavras, eu quero dizer para você, repetir, descanse no Senhor. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que vela pelas suas palavras. O homem às vezes promete e se esquece até que prometeu, mas Deus não. O que Deus prometeu passa anos e anos e anos, passa meses e meses e meses, mas Deus permanece para sempre. E no tempo certo, quando você menos esperar, Deus vai lhe surpreender com o cumprimento daquilo que Ele lhe falou. Não saia do lugar, permaneça no lugar, porque Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Que o Senhor nos abençoe.